Fala, carequetes e carequetos, tudo ok? Para alegria de uns e tristeza de outros, Carex hoje volta com mais um vídeo de crítica. E como não poderia deixar de ser, uma crítica atrasada. Eu finalmente vi a segunda temporada de Loki, e como diria o deus da mentira nos quadrinhos, hoje venho dividir com vós outros as impressões que tive sobre essa que muitos dizem ser uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos tempos. Ou uma das menos piores, né? Então agora tu vai ali embaixo, deixa um like, se inscreve, clica no sininho e depois volta, porque hoje aqui no cantinho do Chavuca vai ter viagem no tempo, piadinhas e uma ou outra lagrimazinha também. Vai! Chora não, bebê. E aí, pessoas? Carex tem enrolado bastante para assistir as produções novas da Marvel. É de conhecimento geral que a qualidade das histórias, efeitos e até a escalação dos atores caiu bastante. Isso tem feito com que não só caras como esse calvo que vos fala deixem de ir nos cinemas para ver os filmes, como também nem se interessar mais pelas séries que têm saído. Eu e o Calvenço tem um vídeo falando sobre quais são os motivos que eu acredito que causaram a queda do MCU, então já clica aqui no card que está aqui em cima e deixa ele ali aberto em outra aba para tu ver depois. Mas a grande verdade é que se alguém quer ter um canal sobre nerdice no YouTube, ele tem que se atualizar. Inclusive a minha preguiça me fez nem falar das Marvels. Eu até poderia ter feito um vídeo só metendo pau nessa obra de arte, e ele com certeza iria ter muitos views, mas eu não vi essa boesta, então seria um vídeo fake. E eu definitivamente não faço esse tipo de vídeo, valeu? Ai, pare de enrolar, Calvin Klein. Ok, então tudo isso que eu falei foi só para explicar que eu tô me atualizando com o que a Marvel tem lançado, e daqui pra frente sim, o Carex vai falar dos filmes e séries com mais pontualidade. Agora que já falaram que em 2024 só vai ter Deadpool, careca? Então, pelo menos o Deadpool você vai ter certeza que vai ter uma crítica do Carex logo na estreia, né? Então, bora lá falar do Loki. O dia hoje foi tão divertido quanto um consolo com cerol. #peidei sair. E só avisando que eu vou dar spoilers, ok? Então se você ainda não viu, vai lá ver que o vídeo vai ficar paradinho aqui te esperando, beleza? Desde a primeira temporada do Loki, eu notei que ele estava um pouco deslocado nessa série. Afinal, quando a gente fala em Thor, Odin ou Loki, a gente está falando de deuses muito antigos e que não tem muito a ver com tecnologia. Então ver o deus da trapaça de roupa social trabalhando como um agente do tempo foi um pouco estranho. A impressão que dá é que essa série foi pensada para algum outro personagem, tipo o Capitão América ou Bruce Banner talvez. E aí botaram o Tom Hiddleston como Loki porque ele é um dos poucos atores originais do MCU que sobraram e que ainda tem carinho do público. É uma graça vocês acharem que poderiam me manipular. Para quem não conhece a TVA ou AVT, que é a Autoridade de Variância Temporal, ela é uma organização que costuma aparecer nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. E nos quadrinhos a organização tem uma pegada bem satírica mesmo, porque ele é um grupo que policia o tempo, mas que tem a característica de ser bem burocrático. Com mesas de escritórios se estendendo ao infinito e papeladas para tudo quanto é lado. Então sim, o Loki cuidando de viagens no tempo e fazendo piadinhas com o Owen Wilson é estranho à primeira vista. Mas as referências e easter eggs aos filmes anteriores e até algumas participações de personagens do MCU deixaram a série mais interessante. E como eu curto viagens no tempo, paradoxos temporais, teorias quânticas e todas essas paradas caóticas aí, eu até achei a premissa interessante sim. É o cara das metáforas. Adorei. Faz você parecer super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Tá bom. Tá bom. As instalações da TVA têm um visual bem interessante, meio sessentista, ou até cinquentista mesmo. E tudo gira em torno do Loki e o Mobius descobrirem a real função e propósito da TVA. Então, se tu curte obras de ficção científica mais antigas que abordam viagem no tempo, tipo o Doctor Who ou o Quantum Leap,
você vai reconhecer bastante coisa aqui. A segunda temporada fez o Loki lidar com as consequências da morte do Aquele que Permanece, a versão do MCU do personagem Imortus, que tem manipulado a organização desde o começo. O Careca tem um vídeo explicando quem é Imortus, Kang, Ramatut e todas as outras encarnações dele nos quadrinhos. Então depois tu vê lá se quiser saber mais sobre ele. E como Aquele que Permanece é um nome muito grande, ao longo desse vídeo eu vou me referir a ele como Imortus mesmo, porque basicamente ele é para ser o mesmo personagem. Então, o Imortus criou a TVA na série para proteger e manter a principal linha temporal, a chamada Linha Temporal Sagrada, a mesma dos filmes e séries. E o Imortus criou a TVA para proteger e impedir que variantes dele mesmo surjam e comecem a terrível guerra temporal. Isso significa podar qualquer ramificação dessa linha temporal principal. A alusão a galhos e árvores é proposital mesmo e se justifica no último episódio da segunda temporada. Eu vou falar mais dele daqui a pouco. Enquanto na primeira temporada o Loki e o Mobius só queriam saber quem estava manipulando a TVA, na segunda a história gira em torno do tear temporal que protege a linha do tempo principal. Depois da morte do Imortus, a linha do tempo principal começou a se dividir exponencialmente, gerando uma infinidade de linhas temporais paralelas. O tear, que basicamente é um conjunto de anéis que serve para segurar e prender essas linhas, começa a estourar e a bosta começa a vazar. Porque, tipo, é isso que costuma acontecer quando anéis estouram, a bosta sai do controle. Oh, yeah. Enfim, basicamente a segunda temporada trata do debate moral entre destruir todas essas outras linhas do tempo e matar todas as pessoas que existem nelas, ou deixar o Imortus permanecer vivo e fazer com que a TVA continue sendo manipulada por ele. E no final o Loki não escolhe nenhuma coisa nem outra. Ele puxa a responsabilidade no peito e fala, deixa com o pai. Aí ele basicamente destrói os anéis que formam o TA, pega todas as linhas temporais na mão, literalmente, e senta num trono no final dos tempos segurando todas elas, formando assim uma espécie de Yggdrasil, a árvore dos mundos da mitologia nórdica. Entendeu agora a referência às árvores? Ai, Carex, eu não entendi lufubas desse final aí. Então, eu vi na internet que muita gente ficou sem entender o final. Essa série é um pouco mais complexa do que o público médio que acompanha o MCU está acostumado, e por isso mesmo ela foi mais difícil de entender e mais legal de assistir. Peraí, você tá chamando os fãs do MCU de burros? É isso mesmo? Não, bebê, é impressão sua. Relaxa. Burro! 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 Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! Porque é burro! Mas basicamente é isso mesmo que eu expliquei. Entre destruir as linhas do tempo e matar bilhões, ou continuar sendo manipulado pelo Imortus para evitar que as suas variantes ataquem a linha do tempo principal, o Loki escolhe uma terceira opção: salvar todas as linhas do tempo, assumindo o trono do Imortus e colocando a TVA para caçar todas as variantes dele que venham a aparecer no futuro. Mas da onde o Loki tirou tanto poder para isso, Caregues? Então, aí é onde o roteiro dá aquela forçada de barra. Na verdade, desde a primeira temporada, o Loki é nerfado para poder fazer o roteiro funcionar. As pessoas esquecem, mas o Loki do MCU é um deus bem poderoso. Não só ele usa magia e cria ilusões, como ele também consegue cair na mão com o irmão dele, como visto no primeiro filme do Thor. É, ele apanha, mas ele cai dentro. Já na série, a gente tem que engolir um cara que sai no braço com Thor, ter que ficar correndo atrás de pessoas normais, apanhando de guardinhas, sendo intimidado por mulheres sem poderes, tudo para fazer o roteiro funcionar. Mas ao mesmo tempo a gente tem que engolir que quando ele começa a sofrer com um deslizamento temporal, ele simplesmente aprende a controlar isso e usa ao seu favor. É isso, basicamente ele começa a controlar o tempo sem mais nem menos.
Ah, não, careca, ele faz maior esforço pra conseguir controlar. Sim, mas ele meio que começa a controlar o tempo porque sim, porque é um deus, porque o roteiro pediu por isso. Então ele vai lá e controla. Simples assim. Loki, quanto você já sabe? Vamos assumir que não muito, mas que eu aprendo rápido e que eu sou um deus. Bom, vamos começar do início. E quanto aos outros personagens, careca? Bom, a segunda temporada ela se aprofunda em personagens que a primeira só apresentou. E nos apresenta o Ouroboros, o alívio cômico da série. O Ke Huy Quan não é lá um grande ator, mas o personagem dele serve para introduzir vários conceitos de ficção científica legais na série. Então a presença dele é muito bem-vinda. Droga! Ih, Loki voltou. Acho que vocês dois estão prontos pra ir. Espera, não, calma aí. Quer dizer, eu tô pronto pra ter a minha pele arrancada? Eu estou acho pronto que não. para ser violentamente arrancado de cada linha Na do tempo e verdade, eu espaço. prefiro isso aí. Prefere ser desmantelado no nível atômico e nunca ser Isso, em reconstruído vez outra de vez? ter toda a pele arrancada, Pelo sim, menos eu do seu prefiro. jeito você vive. Vivo? Qual a qualidade de vida de alguém sem pele? A relação de parceria e amizade do Loki e do Mobius é aprofundada na segunda temporada, e finalmente a gente descobre como era a vida real do Mobius. Uma coisa que vinha sendo mantida em segredo desde a primeira temporada. O Jonathan Majors tem um grande papel como Victor Timely, uma variante do Kang / Immortus. A Ravonna tem um princípio de destaque, mas é logo podada da história, literalmente. O que me deixou até contente, porque no início a história dava sérios indícios que ela iria substituir o Immortus como vilã. E aí tu já viu, né? Não só a Ravonna é mais um exemplo de personagem ruiva que foi descaracterizada, como ela iria ser mais uma personagem feminina que humilha os homens e é a melhor do mundo em fazer tudo. Eu sou o melhor do mundo hoje. Aliás, Carex, e a Sylvie? Você não vai falar dela, não? Pois é, né? A Sylvie, pra quem não sabe, é uma variante do Loki, que é uma mulher. Isso já rendeu muita polêmica porque algumas pessoas entendem que pelo Loki poder mudar de forma e se transformar em homens, mulheres e até cavalos, ele seria gênero fluido. Eu falei um pouco disso nesse vídeo aqui, ó. A Sylvie, pra mim, não faz diferença nenhuma na história. Tudo bem que é ela que mata o Immortus e causa toda a bosta que acontece na segunda temporada, mas poderia ser ela como poderia ser qualquer outra pessoa. E na segunda temporada ela só é importante em um momento só, onde ela serve de terapeuta e faz o Loki ter uma visão errada das coisas. Ou seja, ela só serve para atrapalhar. E não, eu não tô implicando com ela só porque ela é uma versão feminina do Loki, não. Até porque eu acho a Sofia Di Martino muito bonitinha e gosto dela em cena. Sim, eu gosto de mulheres com cara de periquito e sotaque britânico. Deixa eu gostar de mulher esquisita em paz, falou? A questão é que, parando para analisar, a personagem dela só tá ali para atrapalhar tudo. Mas, no geral, a série é bem assistível, principalmente se você curte, como eu falei antes, séries clássicas sobre viagem no tempo ou só histórias de ficção científica mesmo. Além disso, a série tem pouquíssima lacração. Tirando o fato que a Sylvie às vezes esculacha o Loki e a Ravonna tem muito mais importância aqui do que nos quadrinhos, o lacrômetro do Carex aqui bate no zero. Quase zero, né? Então, se assim como eu, você já tá desesperançoso do MCU e tá até com medo de ver o que tem saído ultimamente, eu recomendo você ver essa série sim. Não vai mudar sua vida, mas também não vai estragar seu dia. E é isso, pessoal. Esperem mais reviews futuramente, mas por enquanto, Carex fica por aqui. Beijo nas crianças e tchau! Você tá ficando desesperado. Medíocre! 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 Um troglodita. 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 Eu me descontrolei. Outra vez, mantive Nova York inteira como refém com um exército alienígena. Olha, acontece.